Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença ilustre. Eu estou com o Felipe Vitorato, da loja Era Ambiental. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês do Beats Podcast, Adriano, pelo convite, aí, pela oportunidade de falar da nossa loja, da nossa história. Bacana. Cara, a gente pergunta sempre, tem uma pergunta que é clássica no podcast, que é quem é o Felipe na fila do pão? Se apresenta aí para a galera. Vamos lá, Felipe, sou de São Paulo, capital, 42 anos, casado há 10 anos, filho de 2 meninos, um de quase 9 e outro de quase 6 anos de idade. Sou filho de professores, tá? Tive uma educação privilegiada, né? Meus pais sempre fizeram o papel dele, o máximo que eles puderam proporcionar para mim, e é o que eu busco aí para minha família também. Aí, emendando um pouco já na história familiar, que a gente vai chegar na história da loja Era Ambiental, né? Meu pai é professor de química, tá? Ele aposentou das aulas, né? Há algum tempo. E uns 30 anos atrás, ele, ainda lecionando em 2, 3 universidades, tá? Ele abriu um CNPJ que a empresa é a Nova Era Ambiental, tá? Então, a gente tem 2 empresas na família. A Nova Era Ambiental, ela tem um foco mais de... O nome Era é de equipamentos para reuso de água. Então, há 30 anos atrás, ele colocou esse nome pensando no mercado de reuso de água, que cada vez mais a gente vê que é importante. E, enfim. Então, começou ali de uma forma meio... Ele não dava um foco ainda na empresa, dava aulas, enfim. Mas uns 20 anos atrás, ele começou a baixar a carga de aulas, né? E aí deu um foco maior na empresa, na Nova Era Ambiental. Então, eu sou engenheiro de produção, tá? Sua mãe era professora do quê? Professora de português. Português, né? Depois ela foi diretora de escola. Você escreve mal também ou não? Eu sou engenheiro, né? Eu sempre fui mais da matemática, números, se bem que eu sou engenheiro de produção, no meio do caminho ali, né? Tem o meu sócio aqui, o João, a mãe dele é professora de português, cara, e ele escreve muito mal, assim, escreve muito erro gramatical, assim. A gente fica até zoando ele direto, e a mãe dele também, né? Não sei se assim, erro gramatical nem tanto, mas os garranchos lá, né? Parece que eu poderia ser médico, né? Você vê eu escrevendo aqui no caderno, você vai, não consigo entender o que o Felipe escreveu. Mas, aí voltando, então, assim, a minha carreira eu comecei na engenharia, né? Eu fiz uma universidade pública e fiquei 8 anos no mercado por algumas empresas, né? E fiz um mestrado de administração. Então, meu foco no começo de carreira não era na engenharia. Tá? E uns 12 anos atrás, eu vendo ali a empresa familiar, ali, um potencial, conversando com meu pai, eu falei, eu tô aqui, né? Já ali tinha conquistado alguns cargos interessantes, uma remuneração legal. Já estava com o meu apartamento próprio, eu falei, meu custo de vida é mais ou menos X, se você conseguir pagar X dividido por 2, eu vou tocar com você a empresa, vamos tentar alavancar. Então, minha história começa na Nova Era Ambiental, que até hoje a gente é gestão familiar. Um tempo depois veio minha irmã, minha esposa hoje me ajuda também na loja mais recentemente, né? Então, uma empresa familiar, estrutura familiar. E aí, tentar trazer um lado profissional para a Nova Era Ambiental, né? Assim, dentro dessa minha experiência de mercado, a gente foi profissionalizando e, mais recentemente, há 5 anos atrás, a gente atendia muito... A gente fazia projetos, né? Ainda faz projetos de tratamento de esgoto e reuso, operava algumas unidades, fazia manutenção de algumas plantas. E 5 anos atrás eu tive a ideia de, por que não começar a comercializar produtos voltados para o saneamento, né?
para tratamento de água. Começou ali no nosso dia a dia apareceu operações de poços artesianos. Aliás, na crise hídrica de 2015 em São Paulo, que foi um caos, não sei se você vai lembrar que foi aquela correria que os níveis dos reservatórios baixaram no nível ali no volume morto. Então teve uma demanda ali que o pessoal começou, a indústria, o comércio começou a buscar fontes alternativas. E aí na nossa carteira surgiu alguns poços artesianos que estavam parados, a gente começou a operar, eu comecei a me interessar mais por essa parte de filtração. E essa parte de filtração hoje no e-commerce é uma parte ali que tem se eu for fazer ali um Pareto ali, vou colocar que é o carro-chefe ali. Mas essa filtração para poços artesianos, a gente vem se especializando, porque você pega a água ali, tem muitos problemas, né? E a nossa loja hoje, a gente tem uma engenharia por trás, a gente conseguiu catalogar, né, várias soluções. Acho que hoje a gente tem 26 soluções de filtração catalogadas, a pronta entrega com várias vazões. Então a gente consegue fazer o atendimento consultivo, onde o cliente manda o laudo de água e a gente consegue oferecer 1, 2, até 3 tecnologias dentro daquele laudo, customizando para o laudo dentro de uma solução já catalogada, né? Então esse trabalho que começou na loja, basicamente ganhou corpo ali também um impulsionador aí de produtos e de cadastrar de produtos online, foi a própria Covid. Tá? Então, o nosso CNPJ da loja Aeroambiental é do final de 2019 que a gente começa com esse projeto. 2020 isso vai acelerando de um produto para 10, 20, 100. Hoje a gente tem mais de 1.500 produtos cadastrados no site e continuando, hoje já com o viés de trazer mais produtos, mais tecnologias dentro dos problemas. Hoje o que me motiva são os problemas dos clientes. Então eu recebo laudos de água do Brasil inteiro com muitos problemas e coisa que eu não consegui atender há 3 anos atrás, por exemplo. Eu estudei, a gente vai, estuda, busca uma tecnologia num país, começa a olhar lá fora o mercado, como é que está tratando o problema X, Y, Z, faz pequenos testes, importa, a gente recentemente começou a importar, e aí vai consolidando as tecnologias lá de fora com os problemas aqui do Brasil, que ainda é o mercado da água é muito carente. Né? Bacana. Você trouxe aí alguns materiais, né, para explicar como que é o processo de filtragem, porque acho que tem bastante, são nomes incomuns, né, para o público geral ali, e acho que quando você explica do jeito que você estava explicando, fica muito mais fácil de entender, né? Sim. O processo de filtragem. Né? Eu trouxe aqui, na minha mão tem 3 ali, eu trouxe meia dúzia de produtos. O que a gente estava conversando na explicação é que a gente consegue misturar produtos do Brasil, produtos importados, né? Para cada problema ali que a gente visualiza no laudo, e eu consigo fazer um leito misto. Por exemplo, esse leito aqui é um leito básico aqui com uma camada suporte de uma areia de seixo de rio. Aqui é uma zeólite específica para ferro e manganês, que é um problema recorrente aí em águas de poços. E aqui uma zeólita natural, que ela tem uma densidade diferente, eu consigo retrolavar, então eu consigo nesse vaso aqui, por hipotético, eu consigo filtrar turbidez, ferro e manganês, e consigo algumas vantagens aqui devido à diferença de leito, retrolavagem, tem algumas questões técnicas que a gente está bem consolidado já, as nossas soluções, tanto que estão catalogadas. Tá? Bacana. E como que é o processo da água que a gente toma depois do purificador, que você estava explicando ali para a gente? Eu comentei, né, que o abastecimento público, cada região tem tem uma fonte, né? Então tem região que é de poço artesiano, algumas regiões é uma ETA de um rio, enfim. E aí cada região ali tem uma ETA com um tratamento diferente, né? Customizado, né? Então a água de abastecimento público, minimamente hoje a minha recomendação é depois existem as normativas, né? Mas falando em turbidez, por exemplo, a saída de uma ETA, um indicador é 0,5 NTU, que é uma medição de turbidez na água, né? Então, saiu da ETA,
tem que ter essa qualidade, vem até na conta de água. Mas você colocar um... E assim, esse range é até 5 NTU chegando aqui, por exemplo, nesse prédio, né? A gente está em Indaiatuba, até comentei que tem alguns filtros nossos aqui instalados na região. E então, assim, o recomendado no prédio é colocar um filtro de turbidez, né? Pode ser com uma zeólita natural, minimamente uma areia de quartzo, que você vai conseguir uma etapa adicional de proteção, até para se tiver algum problema ali na rede de distribuição, acontece manutenções nas ruas, né? Ou algum período ali da ETA que tem uma chuva muito forte e arrastou muitos sólidos e os filtros da ETA não deu conta ali da turbidez, veio com a turbidez um pouquinho mais elevada. Você tem uma barreira de filtração no condomínio ou na sua residência, um filtro central, né, que você vai instalar, que esse é nosso foco. E depois isso vai para a caixa d'água. Lógico, se você instalou o filtro ali, você vai economizar em limpeza de caixa, você tem uma água ali com uma retenção muito maior, se eu colocar, por exemplo, uma zeólita natural. Então, se você pegar uma areia de quartzo selecionada, ela vai filtrar da ordem de 40, 50 micras, dependendo da seleção, chega até umas 15 micras, né? O que é isso, né? Em tamanho, até estava comentando, né? Um fio de cabelo é da ordem de 100 micras, então se cortou um fio de cabelo na metade, eu estou falando que o tamanho da partícula que um filtro de areia retém são 50 micras. Agora, com um material como a zeólita natural, eu já consigo chegar em 5 micras, então eu já diminuí, eu estou filtrando 10 vezes melhor. A gente tem materiais que a gente importou que já chega numa microfiltração, então dentro do mesmo filtro, sem mudar minha instalação, nada, eu só vou trocar o material filtrante, eu consigo chegar em 0,5 micras, Caramba. Que seria 100 vezes superior a esse padrão público, né, de filtração. E lógico que a hora que você vai retrolavar esse filtro, você vai ver todos os sólidos em suspensão que essas mídias estão retendo, sem falar nas outras mídias, nas resinas e outras soluções que a gente tem hoje na loja, tá? Mas depois, então, depois de passar nessa etapa que eu recomendo aí para toda a residência, para todo o comércio, toda a indústria, todo o prédio, que é o filtro central, que é nosso forte, você passa num purificador convencional, que ali vai ter um carvão ativado, de repente uma prata coloidal ali, que vai inibir crescimento de microbiologia, enfim, isso daí já nos purificadores residenciais, aí já tem várias marcas aí consolidadas, e tem também uma linha que hoje a gente não trabalha aí, mas eu vejo uma linha com potencial aí de a gente trabalhar, a questão dos purificadores aí de alcalinizar a água, enriquecer com potássio, cálcio. Dá para fazer isso também com mídias, a gente já importou alguma mídia aí para alcalinizante, para subir o pH, uma mídia antioxidante também, então tem essa linha aí do pessoal que não é nosso foco. Tá. Hoje a gente não trabalha nessa questão de purificadores, mas a gente já tem algumas mídias que dá para trabalhar essa questão da melhoria melhoria aí. Eu não sou médico, então não vou falar, né? Mas não vou entrar nesse nicho aí de subir o pH, antioxidar, mas lógico, o antioxidante passou num carvão ativado, que é uma solução que basicamente todo purificador tem. Você tira ali o cloro, tira esse potencial de oxidação, você já está trabalhando com uma água antioxidada, alguns filtros aí já estão trabalhando essa questão do pH, que tem benefícios também. Eu vi um filtro que ele tinha até uma aplicação de ozônio também, que era para quem tinha pedra no rim, era uma coisa assim. Existem esses ozonizadores, a minha opinião pessoal, e aí alguém pode discordar, é que o tempo de contato é muito pequeno. Eu acho que a solução ali mais, tecnicamente eu estou falando, tá? É você passar no filtro central, se você quiser trabalhar com ozônio, trabalhar na caixa de armazenamento. Então, existem os ozonizadores para caixa, né? Caixa d'água? Caixa d'água, caixa d'água. Você pode trabalhar com ozônio na caixa d'água. E isso, se você passou já num filtro, por exemplo, com carvão ativado como mídia, você tirou o cloro. Então, por segurança, você pode usar o ozônio, que é excelente, oxidante, é 3.125 vezes mais rápido do que o cloro para oxidar a água. Caramba. Mas você precisa de um tempo dependendo do micro-organismo, da bactéria que está ali, não adianta você colocar isso no purificador, que a passagem ali pelo ozônio é muito rápida e você já vai consumir essa água. O ideal é ter um tempo de contato, que aí você vai conseguir trabalhar ali com micro-organismos que você vai conseguir eliminar.
Tá? Entendi. Fica com gosto estranho também, eu achei. Então, mas aí também esse é outro ponto, né? Então, o ozônio, a reação é rápida e você precisa desse tempo de contato aí para ele sair esse ozônio, né? Então, se você ozonizou lá na caixa d'água, que tem 10 mil litros, e está consumindo lá por dia 1.000 litros, né? Então, você tem um tempo de armazenagem ali, né? Que você vai... Esse ozônio, não, ele vai... O O3, o O2, o O3 vai voltar para a forma de O2, é uma reação instável, né? Uhum. E aí você conseguiu trabalhar essa parte da oxidação sem ter nenhuma questão aí na sua água. Depois que a hora que você beber não vai ter nenhum gosto. Tá? Hoje a gente tem ozonizadores na loja também. Uhum. A ideia da loja é ser vou colocar assim, um depósito da água, né? Onde eu tenho assim soluções para... Você está preocupado com a melhoria da água, então tem uma lâmpada ultravioleta, eu tenho um ozonizador, eu tenho um filtro. Dentro do filtro eu tenho várias tecnologias de filtração. Então, nossos consultores, a maioria são formação técnica, engenheiros, químicos. A gente tenta capacitar o pessoal lá para atender o cliente da melhor forma. E mesmo que o cliente não tenha um laudo, a gente às vezes tenta conversar, entender a região dele, fazer algum teste ali para ele, para pelo menos saber para onde ir, né? Porque às vezes o pessoal não quer investir num laudo de qualidade. Uhum. Existe laudo, um custo muito acessível, mais básico, mas um laudo completo tem mais de 90 parâmetros, enfim. E aí o custo é um pouquinho mais elevado. E hoje em dia você já tem soluções até de osmose mesmo no residencial, né? A gente tem as osmoses, skids de osmose na loja, tá? Para até 3.000 litros hora, a pronta entrega, né? Mas para chegar nesse nível de osmose, que é retenção de sais, você tem várias etapas de filtração. Mesmo no nosso skid hoje, você tem 3 etapas de filtração, ou até 4, dependendo do que tem ali na água, antes de você chegar nas membranas de osmose. É interessante que então hoje a gente tem essa parte de... Vou colocar, né? Eu estava falando das escalas de filtração, então eu tenho essa escala de melhoria aqui até 10 vezes, né? O melhor aqui com maziolita natural, que é uma solução economicamente viável, economiza água na retrolavagem, é um produto ecologicamente correto, vamos colocar assim. A gente tem a parte da microfiltração também, né? Que eu consigo colocar num vaso, mas a gente já tem a parte da ultrafiltração, que é a solução que o pessoal no Rio Grande do Sul ali caminhou ali, até teve umas estações compactas que a água passava, então pegava de uma captação, passava em filtros, já clorava, passava em filtros grosseiros ali com retenção mecânica, da ordem de 25 micras, entrava nas membranas de ultrafiltração e já estava potável. A membrana de ultrafiltração eu chego em 0,01 micra, aí eu consigo reter vírus e bactérias, né? Então, também temos na loja hoje a solução de ultrafiltração. E a minha visão de mercado, né? Eu sou curioso, eu fico olhando não o mercado nacional, eu fico olhando o mercado mundial. Uhum. Então, nas horas vagas, né, a gente está olhando lá o que está acontecendo na Índia, o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Então, eu vejo que a ultrafiltração no residencial, a própria osmose reversa como um caminho sem volta. E quanto mais conscientização o pessoal tem, quanto mais o ser humano, de certa forma, vai intervindo aí na natureza, né? Hoje nossos rios aí tem problemas diversos, né? Então, a água que abastece a ETA, eventualmente pode ter um descarte ali clandestino de esgoto, pode ter contaminação, outras. E você ter essas etapas de filtração no seu comércio, indústria, na sua residência, acho que quanto mais o pessoal vai se conscientizando, mais a gente vai tendo demanda, mas a demanda no saneamento como um todo, assim, é um mercado muito carente. A gente está falando de um país que a gente tem números aí de 30 milhões de pessoas que não têm o acesso à água, né? O tratamento de água, sem falar esgoto, que esgoto a gente está falando de mais de 90 milhões de habitantes. Quase metade da população brasileira, né? Da ordem de 40%. E mesmo com evoluções aí, o marco legal do saneamento, né, que acho que completou 4 anos recentemente, a gente tem
tem uma carência absurda aí, acho que 40% do lixo não tem aterro sanitário, e esses lixo que está ali no município, ele vai infiltrando, vai dar problema nos mananciais, vai para o rio, enfim. Então a gente tem problemas diversos, então a minha recomendação é sempre ter barreiras aí de filtração, porque cada vez é mais complicado, você não sabe o que você está ingerindo. Apesar disso ser bem regulamentado no Brasil, ter os órgãos competentes e tal, mas assim, por segurança, vale a pena você investir em filtros. Por segurança, filtra a água. Por segurança, etapas de filtração, porque mesmo a água de qualidade, eu vejo, por exemplo, onde está localizado o escritório lá, eu vi no ano passado, estava mexendo ali na rua, trocando a tubulação, e você vê que ali não tem como, você está trocando a rede de distribuição e em algum momento ali veio com uma água pior, e isso refletiu na retrolavagem dos filtros que a gente tem lá no escritório, por exemplo. Né? Então isso aí ficou bem evidente. Você falou da Índia. A Índia é uma referência no mercado de filtração? Sim, eu sei que eles têm alguns problemas lá nos rios, né? Então, entendo que eles têm que ter a solução, né? Eu brinquei assim, que a motivação é em cima dos problemas que a gente vê no dia a dia, né? No Brasil, eu recentemente fui para o Nordeste e vi que os problemas do Nordeste são outros. Na Índia, assim, eu vejo ali o que a internet está oferecendo de solução. Eu pesquiso temas, né, voltados aí para água, problemas como a dureza, né? Até comentei com você na Europa, quem já foi para a Europa lá sabe que a dureza é um problema, dureza de água. Então, assim, como que a Índia está tratando dureza? Como os Estados Unidos está tratando dureza? Como que na Europa é tratado dureza? Por exemplo, essa semana a gente está chegando com uma mídia nova, que é uma tecnologia, existem as resinas que removem a dureza, né, que são os abrandadores, mas essa mídia, ela cristaliza o cálcio e magnésio, e aí é um filtro só de passagem, basicamente, com 7 anos de vida útil, você cristalizou o cálcio e magnésio, você não vai ter problema de incrustações, e basicamente você não tem manutenção desse filtro, então é uma outra tecnologia, existem várias, e essa da dureza depende para que vai ser a água. A gente está falando muito no residencial, mas tem no residencial, por exemplo, incrustação, se a água tiver problema de dureza ali, algumas regiões do Brasil, alguns clientes nossos, a gente fornece abrandadores, vai ter ali incrustação no chuveiro, se for no residencial, né, vai ficar aqueles pontos brancos ali. Tudo que tiver troca térmica, uma máquina de lavar louça, uma máquina de lavar roupa, enfim, isso estou falando no residencial, mas um boiler, uma torre de esfriamento, aí já no industrial, no comercial, aí quando tem problemas de dureza no poço artesiano ou no próprio abastecimento público, porque o cálcio e magnésio, por exemplo, na água potável o limite é alto, são 300 partes por milhão. São elementos que para você ingerir fazem bem para a saúde, o cálcio e magnésio faz bem para a saúde. Você tem até suplemento de magnésio, enfim. Né? Mas para a questão da troca térmica, se você tiver equipamentos aí que tem troca térmica, você vai ter esse depósito de material ou na própria tubulação, e aí você eventualmente tem que trocar toda a tubulação ou fazer uma limpeza com ácido, e dependendo de onde você for fazer essa limpeza com ácido, o custo de fazer essa limpeza num boiler, num trocador de calor, numa torre de esfriamento, você condenou ali o equipamento. Entendi. E essa questão do microplástico na água que tanto falam? Esse microplástico aí é uma questão que acho que vai evoluir ainda, acho que não tem legislação muito, muito clara para isso. O material o filtro que na verdade, aí eu falo que a osmose reversa até no residencial já é um cenário fora do Brasil, e no Brasil aos poucos isso vem se consolidando. Você vai reter aí com eficiência máxima nas membranas de osmose. O problema das membranas de osmose é o custo de investimento, o custo de operação, e você retém todos os sais. Então a gente estava falando do cálcio, né? Na verdade, antes de entrar nas membranas de osmose, você, dependendo ali, precisa trabalhar o cálcio e magnésio, né? Para isso não incrustar nas próprias membranas e você não perder essas membranas. Mas você retirar todos os sais da água, isso também para a saúde é discutível, né? Já não é a minha praia de novo, né? É uma questão aí já de... Pode medicina, conversar até com o médico, né? Mas assim, já havia uma linha de profissionais até falando que não tem nenhum problema, que ingere essa água e repõe sais de outras formas, mas tem uma linha que já critica, e tem
tem aí plantas de osmose que acho que eles recompõem os sais da água para você estar ingerindo essa água. Eu acredito muito na evolução da ultrafiltração, tá? Tanto que a gente tem soluções aí já para diversas vazões no site, pronta entrega, e está evoluindo para mais soluções, aí mais importações vindo, que é uma tecnologia barata, que aí você não retira os sais, mas você chegou na questão dos vírus e das bactérias, e a vida útil ali. Você pode clorar também, o problema da osmose também, se a água vem clorada, né, na rede pública, por questões aí sanitárias, vou colocar assim, e você, antes de passar na osmose, você tem que declorar, tanto que os filtros de osmose, mesmo no residencial, ele vai ter um cartuchinho de carvão ativado, que é o que retira o carvão ativado colocar esponja, né, para 1001 utilidades, e tem vários tipos de carvão também. Quando a gente fala carvão ativado, hoje a gente comercializa o carvão ativado vegetal de casca de coco e babaçu. Tem um carvão mineral, que aí, por exemplo, ele tem seletividade para fluoreto, né? Alguns poços aí com fluoreto, ele tem seletividade para metais, entre outros, tá, que existem no mercado. Então, dentro de mídias, tem um mundo, e aí essa ideia do site da gente estar antenado com todos esses problemas e estar fornecendo a melhor solução técnica, visando aí o custo-benefício, custo-operação, custo de sustentável, aí produtos aí pensando no meio ambiente. Então a gente, todos os nossos produtos, aí, nossas soluções, a gente está pensando sempre nisso. Entendi. Qual que é a água natural, assim, sem influência do homem? Então, existe essa água no pura? Brasil, a água mineral, vou colocar assim, né? Todo mundo tem preferência pela água mineral ali, que ela passa por... Existem legislações específicas para água mineral. A gente atende nossa carteira um pouquinho de algumas envasadoras de água, né? E então você está extraindo ali do poço, né? Ele tem que fazer essa limpeza do poço artesiano, tem uma regulamentação lá para fazer um período, ele controla ali vários indicadores ali na unidade, mas mesmo essa água mineral, por exemplo, eu falei aqui do ferro e manganês, que é um dos problemas mais recorrentes, né, em poços artesianos. Eventualmente ali na água, se você não filtrar ali com nenhuma zeólita, ele pode passar um pouquinho do manganês, vamos citar um exemplo. E aí esse um pouquinho, eu estou falando hoje na legislação é 0,1 ppm, que é 0,1 partes por milhão, ou seja, é nada. Mas mesmo esse 0,1 ppm, vamos supor que saiu ali da envasadora e está dentro do limite ali, né, invasou a água, foi para o mercado. Como a água é envasada numa garrafa plástica, ela tem porosidade. Então o oxigênio do ar é um oxidante. Quando ele é oxidado, esse manganês que está diluído, está dissolvido, ele vai precipitar num ponto preto. Então, existem águas minerais lá que depois de 6 meses você vai ver lá um ponto preto. Fala, pô, mas de onde saiu esse ponto preto dentro da garrafa, né? Uhum. E eu estou falando ali de uma água mineral que atende à legislação. E aí, de alguma forma, para a envasadora ali, para a fonte de água mineral tratar isso, ela vai ter que ajustar ali o tratamento dela, eventualmente colocar até um filtro de zeólita, eventualmente até, acho que conversar com algum competente, até passar por uma ozonização, né? Na minha visão, ali não sei se a água mineral ali não passa ali por uma... Existe um processo todo de qualidade, certificação, né? Mas a gente vê que lá fora existe água, acho que envasada de mineral com ozônio, existe as águas envasadas que passa por membranas, enfim. No exterior você vê várias soluções ali de filtração. Acho que até porque o Brasil tem muita abundância, mas essa abundância toda também não posso não me preocupar com a qualidade, né? Uhum. Então, existe outras formas aí de... Você perguntou, bom, voltando à pergunta, assim, você falou qual que é a melhor água, né? Uhum. Então, na minha opinião, hoje, pensando assim no plástico, né, que você tem um traço ali de carbono, porque a água onde invasou, você pega a água da água mineral que você está bebendo ali na sua casa, supondo que você comprou uma água ali, você tem o problema do plástico, você tem o problema do traço de carbono, que ela saiu de 200, 300, 500 quilômetros até chegar no supermercado ali e abastecer sua residência. E
e ali você está bebendo uma água mineral que passou ali por alguma etapa de filtração, em teoria não passou por uma oxidação. Eu acredito que a água tratada, abastecimento público com uma boa filtração, seria a melhor água, porque você está evitando essa... É melhor do que a água eu mineral. estou pensando falando aqui também no meio ambiente como um todo, né? Então, assim, pensando na cadeia logística, pensando no abastecimento como um todo. Né? E corre menos risco também, né? Você sabe o que você está tomando. Você filtrou. Você está filtrando. Eu vejo já uma tendência aí nos purificadores aí já com membranas de ultrafiltração. E a gente também já tem essas soluções, conforme eu comentei, já no residencial ali, uma etapa, então, o nosso foco é ali antes de chegar no purificador. Então, a gente já tem ali filtros ali de ultrafiltrações para vazão menor, que é realmente a solução que eu comentei lá na crise do Rio Grande do Sul, que foi adotada ali de contingência em muitos casos. Eu vi um vídeo, cara, no Instagram, que me mandaram, falando, sua água mineral é os caras jogando cloro naqueles galão de 20 litros, joga fora e enche com a mangueira. Então, tipo... Você vê aqueles vídeos que vira meme, né, você deve ter a voz lá, geralmente é na Índia, né, eu comentei da Índia, né, o pessoal preparando a comida na rua, lá com aquela água lá. Então, enfim, aí eu citei a Índia porque, se lá eles têm problema, vamos ver quem está preocupado, como é que eles estão tratando a água lá. Enfim. É um cara de fora que foi pra Índia e falou, não dá pra tomar essa água não, começou a tratar, né? Eu já tive experiências aí negativas, aí viajar para outras regiões do Brasil e tomar aquela água lá e voltar diarreia, enfim. Isso é um problema, aliás, é um problema gravíssimo no Brasil, né? Essa questão da água aí, eu comentei dos 30 milhões não atendidos aí, quanta doença e quanto custo isso gera, né? E você pega, principalmente região de litorânea, né? Geralmente a água meio que é insalubre, né? Sim, também tem problema de sais, aí não tem jeito, algumas regiões você tem que entrar com a tecnologia de osmose, né? E a ferro e manganês, por exemplo, que é um problema comum, né? O pessoal tem, depois você vai acumulando esses metais no corpo, né? Entre outros, né? E a gente sabe que tem problemas de saúde, enfim. Depois, assim, já conversei com algum pessoal de medicina, ali algumas regiões que tem problema, né? Esse acúmulo de excesso de metais no corpo, no organismo. Tá? Entendi. Você pega as águas de marca, então você pega uma Evian, Voss, essas águas, o que ela tem de diferente da água normal? Assim? Aí essa questão, vou colocar assim, dos benefícios, existe discussão aí, pH, por exemplo, eu acho que já teve discussões judiciais aí, né, entre empresas, né, uma falando que tinha benefícios, outra falando que não, enfim, fica uma briga ali judicial, mas entendo que tem águas ali que... Tem até águas que tem gás, por exemplo, eu gosto de água com gás, né? E tem algumas fontes que ela tem esse gás já naturalmente, então tem ali minerais ali, tem regiões ali de rochas ali que tem vários minerais ali. A gente não entra muito nessa parte dos benefícios aí para a saúde humana, a gente entra mais na parte da filtração, pensando ali na parte da turbidez, dos sólidos em suspensão, você ter água mais pura, mas lógico, essas mídias que eu comentei, ela atua até numa ultrafiltração, numa microfiltração, já chegam em bactérias, né? E por isso que eu acredito eu que pensando em meio ambiente, a água de abastecimento público bem filtrada, filtrada e depois passando por um purificador, aí seria a melhor água. Agora, lógico, aquela água vem bonita, o marketing, uma garrafa de vidro, eu citei do plástico que tem porosidade, né? Então o vidro já não tem, esse plástico é reciclado, aquelas águas de galões, né? Então eles têm um processo de limpeza ali, mas eu particularmente tenho algum receio, né? O cara acabou a gasolina do carro, usou o galão lá, então voltou para a fábrica isso, desinfectou tudo, mas pode ter alguma contaminação no plástico ali que no controle de qualidade não teve, né? Teoria da salsicha, né? Se você gosta de alguma coisa,
não vá na fábrica, né? Uhum. Então, assim, se a gente já foi algumas fábricas ali, a gente sabe que é bem controlado, mas tem alguns riscos ali. Né? Uhum. E essa questão da embalagem, eu acho que é um problema como um todo no mundo, né? Tá. Então a embalagem, mas a embalagem de vidro para consumo me parece mais interessante. Uhum. Tá. Eu comprei uma vez aquela Avós, que eu achava bonita a garrafa. Uhum. Fiquei usando ela um tempão. Daqui a pouco a garrafa já tava com cheiro. Tá? Aí você tem que descartar, né? Não tem jeito. Se você não... Qualquer recipiente, né? Acho que se você não... Eu lavava, tá? Antes que alguém fale, nunca lavou. Não, você lava tal, mas acho que depois de um tempo não... O recipiente em si, se for de vidro melhor, agora se for de plástico, ele absorve, né, cara? Não tem jeito. Existe, assim, tô comentando aqui, de novo, não é assim o nosso dia a dia, mas existe outras tecnologias, hoje já fala no hidrogênio molecular, nessas águas funcionais, águas com vitaminas, enfim, é um mercado que ainda estou estudando, algumas soluções. Uma das mídias, por exemplo, que eu importei, ela tem um estudo lá que ela por algumas questões químicas, ela melhora o gosto do café. Então, eu estou estudando de repente, uma dessas mídias, fazer filtros pequenos ali para atender a água. Caramba, que legal isso. Então, tem um mundo. Dentro de água, pensa que tem um mundo de problemas, de nichos, de soluções. E quando você está na sua casa, você falou dessas águas, enfim, que o pessoal acaba precificando, premium e tal, né? Mas essa questão hoje no site a gente não tem essa questão. Eu comprei só por causa da garrafinha. O marketing é o segredo, né? A gente é muito técnico, né? O técnico não vende, né? Tem que vender o marketing que vende. Muitas vezes a embalagem vende e o produto ali Você não sabe o que tem. Você não sabe, né? Eu tomei e tinha gosto de água, água normal. Você estando com sede, você vai comprar disponível, né? Não vai se preocupar muito da embalagem, não. Verdade. Mas enfim, qual que é a melhor água? Depende da sua necessidade, né? Depende da sua necessidade da hora. Depende da sede. Depende da sede, você vai pagar o que for. Se você estiver passando sede, no lugar que você estiver, né? É verdade. Mas a gente pensa que a água é um bem infinito, né? Mas não é. Não é, né? Mesmo no Brasil com abundância aí de água, a gente sabe que temos cada vez mais problemas e a qualidade da água é cada vez mais complicado, né? Você falou da água com gás lá, né? Água com gás natural. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, e aí tem uma história que é interessante, tá? Eu fui como que é a cidade, cara? Uma cidade em Minas, que tem um parque que tem várias fontes de água. Tá. Caxambu chama. Tem um parque nessa cidade que chama Caxambu. E eles dizem que lá tem todos os tipos de água do mundo. Então, tem água com isso, água com aquilo, mas não é tudo natural. Certo. E aí eu era criança, eu peguei 2 potinhos, aí eu tive uma ideia. Falei, eu vou levar um potinho e eu tomo a água ali, experimento, e no outro eu vou juntar um pouquinho de cada água e vou beber junto. A ideia da criança, né? Aí chegou na última fonte, era água normal, era água com gás. Aí eu dei o potinho, o cara me deu, tomei um gole, falei, água com gás, né? E dei o outro potinho pro cara. Aí o cara pegou o potinho que tava com todas as águas e fez assim, ó. Jogou fora e encheu de água com gás. Falei, pô, fiquei mais de 1 hora andando nesse parque, cara, pra tomar tudo isso. Enfim, era essa história. Aí eu tava falando pro amigo meu, ele falou, não, mano, existe água com gás natural. Gaseificada naturalmente. Eu falei, cara, só se tinha alguém gaseificando atrás da fonte lá, mas eu lembro que tinha. Já tem hoje sommelier de água, existe. Pessoal né? Pelas propriedades ali, enfim. E você conhece alguma marca que tenha de água com gás, que seja água natural com gás? Ou não? Eu acho que tem uma fonte importada, não sei se aqui no Brasil agora. Eu sei que tem uma fonte de Portugal, que eu me lembro agora de cabeça aqui. Não vou lembrar o nome da marca, mas eu sei que é uma fonte portuguesa, que alguns mercados aqui no Brasil você vai achar. E o gás carbônico, né, que é adicionado, ele na verdade é um ácido fraco. Então tem essa questão também que o pessoal começa a discutir, né, a água gaseificada. Entra assim, por isso que tem uma linha médica que a gente só
só escuta falar só escuta ali de curioso ali, entende alguma coisa, né? Mas não é nosso dia a dia é mais fornecer, assim, nessa água a questão das invasadoras de água, a gente tem então alguns filtros que a gente forneceu e troca essas mídias filtrantes com recorrência, cada 5 anos. Então a gente entende um pouco, já visitou um pouco, né? Mas dizem que faz bem ou faz mal água com gás? Não tô perguntando. O que é... Eu acho que mal não vai fazer, né? Mas tudo depende da dose, né? Se ficar bebendo só água com gás, né? Eu tenho preferência particularmente pelas águas com pH neutro para alcalino, né? As mais ácidas a gente tenta evitar, mas não, assim, existe a portaria de potabilidade e acredito que acima do pH 6 a água é potável, né? Tá. E como que você, tipo, não, se você for comprar a garrafinha, isso vem na garrafinha? Vem. Qual que é o pH? Vem ali as informações básicas de como existe ali legislações específicas para cada invase, né? E você consegue ver ali as informações básicas ali de quantos minerais, qual mineral tem, as quantidades, né? E a gente acaba atendendo um pouquinho na nossa carteira isso. E essa legislação é engraçada, que você vai pegar lá as garrafas assim, e você vai ver lá o laudo de 5 anos atrás. Até eu falei, pô, mas é tudo isso, né? Mas assim, visitando as indústrias, você vê que eles têm o controle ali diário e tem um laboratório próprio ali, mas na garrafa eu acho que tem alguma questão de registrar isso no órgão competente, você vê que o laudo ali tem alguma defasagem. É curioso. Tem eu acho que é a Minalba, não é? Que foi para Campos de Jordão, a Minalba. Não, tem uma água brasileira que foi para a Lua, não é? Não sei se você já viu essa história. Não me recordo agora. Tem uma que eles fizeram lá na época que ia para a Lua. Posso estar equivocado se ela foi para a Lua ou se ela foi para o espaço. Mas eles fizeram uma pesquisa na época lá para ver qual que era a melhor água e tal. E era uma água brasileira, cara, que foi para... Eu posso até pesquisar qual que é a água que foi para a Lua. Viu? Entendi. Essa daí eu não me recordo de ter visto. Lindóia, né? É essa mesmo. Obrigado. Águas de Lindóia. Acho que deve ter mais de um invasador lá na região. Agora você não sabe qual que é a água. Mas aí ele é da região. Mas varia muito. O que eu posso falar por experiência, até ali tem um cliente nosso que tem 4 poços artesianos. Ali não é uso para consumo, é para torre de resfriamento, tá? E os poços são ali, basicamente todos os poços ali, o empreendimento é num quarteirão em São Paulo. E ele tem 4 poços e cada poço ali a diferença da água. Se eu pegar o laudo da água, são totalmente diferentes. Mesmo tendo as 4 águas no mesmo quarteirão, aí se conversar aí com o pessoal de geologia, aí que entende o solo, como foi tem poços ali com perfuração mais funda, mais baixa, rocha e tal. Então você vê que ele então no mesmo quarteirão tem uma água ácida com ferro, outro poço uma água alcalina com outra característica, então muda muito. E aí existe a legislação, né, que aí vai acompanhando, e esses laudos têm que ser protocolados nos órgãos competentes, até para você monitorar a qualidade ali, tá? E ter o endosso do órgão competente, né? E a loja Era Ambiental, ela vende tanto para o público final quanto para o B2B, né, para as empresas. Sim, a gente vende para consumidor final, então a gente consegue fazer esse atendimento consultivo do melhor filtro para a finalidade que o consumidor está desejando. E hoje a gente também trabalha com distribuidores, né? Esses distribuidores, muitos não têm formação técnica, então o pessoal ali tem uma lojinha no interior, no sul, no norte, no nordeste, e por acaso começa a cair ali uns casos de água que ele não consegue tratar e conhece a loja, e a gente faz preços diferenciados, dá todo o dimensionamento do filtro, passando em aplicativos. Então a gente faz a venda com a garantia técnica, com preço de distribuidor e com conhecimento, com uma loja especializada, né? Com todo esse conhecimento de engenharia por trás e com preços hoje de alguns itens de importador. Então tem um pessoal que começa a trabalhar com a gente. Eu tive recentemente no Nordeste, tive um feedback super positivo de um perfurador de poço que começou, olha, eu quero explorar mais aqui os filtros na região, tem muito problema. E eu venho pesquisando na internet e falo, olha, seu e-commerce hoje no Brasil é o mais completo de filtros, de soluções,
e começou a comprar com a gente. Então, todo o dimensionamento eu faço para ele. Basicamente, o filtro lá, ensino a instalar, tem vídeos no YouTube. E basicamente chega com a solução pronta para o cliente, com um preço muito competitivo e com essa garantia técnica por trás. Tá. E você, dentro do e-commerce, você falou que é uma linha gigantesca, né? Quantos mil produtos? A gente tem hoje 1.500 produtos, mas a gente fez o que acho que foi um diferencial aí que a gente começou. Eu, na verdade, comecei sozinho no e-commerce, então eu cadastrava tudo, sem suporte, sem terceirização, tudo homemade. Puta trampo. Vocês sabem disso. Então, aí um cliente me pediu um orçamento e o outro parecido, eu falei, pô, não, eu vou montar um kit aqui, que aí eu vou dimensionar num aplicativo, num livro de engenharia, que é o range ali que ele trata, então as soluções são catalogadas, então entrou naquele range, ele atende, e aí eu criei o kit, basicamente, hoje eu vou falar quase 1.000 kits ali, né, mas daqui a pouco está próximo disso. Então, hoje, o orçamento que eu demorava um tempo, eu fazia um orçamento tradicional de engenharia, que você ia lá, formava um e-mail, pegava um sistema, hoje, basicamente, eu bato o olho e a equipe, hoje eu nem mais atendo, na verdade, a equipe hoje atende, né? Eu vou ali com uma supervisão, vou tirando as dúvidas da equipe. Então, eu consigo mandar um link ali que tem todo o kit, e se esse link não está cadastrado no site, vão surgindo os problemas. Isso que é legal dessa dinâmica de trabalho hoje, vão surgindo os problemas e a gente vai entendendo os problemas e vai criando soluções dentro daquele nicho. E então, nichos que a gente achava que não tinha mercado, hoje a gente tem soluções nichadas para vários problemas. Aí, comentei de resinas, né? A gente está cada vez mais com resinas. A gente representa mais de uma marca, então, dentro de resinas, eu trabalho com 3, 4 marcas, né? Zeólitas, de carvão ativado, entre outros filtros, enfim, a gente é uma loja multimarcas, então o cliente já tem lá o filtro dele, ele não quer mexer na marca do fabricante, a gente faz, e às vezes não tem etiqueta, não tem nada no filtro, o pessoal manda uma foto, a gente pega lá, pega lá o diâmetro do filtro, pede alguma informação lá do filtro, não tem laudo, mas é filtro para quê? A gente vai descobrindo e sempre assim, com taxa de 100% de acerto. Porque a gente sempre vai ali, vai fazendo as perguntas certas para chegar na solução para o cliente. Tá? Bacana. Yes. E mesmo assim, atendimento via WhatsApp, muito atendimento via WhatsApp. O brasileiro adora o WhatsApp. Né? Não vive sem. Não vive sem, então... Lembra aquela vez que caiu o WhatsApp, lembra? O juiz lá tinha dado uma canetada, lá caiu o WhatsApp. A galera entrou em pânico. Falou, como é que eu vou falar com os outros? Às vezes o pessoal manda à meia-noite e já acha que tem que responder. Né? A gente atende o WhatsApp ali mais no horário comercial, com um sisteminha, né? Hoje são 5 pessoas ali atendendo, enfim. E aí a gente consegue organizar ali com todas essas soluções catalogadas aqui. Aqui é um catálogo até que a gente lançou na IFAT desse ano, né? Que é uma feira aí que a gente investiu, que foi a primeira versão aqui em São Paulo, uma feira que nasceu em Munique, na Alemanha, que há 10 anos atrás eu tive a oportunidade de conhecer lá, né? Que eu acho que é a maior feira do setor, né? Ela atua em vários nichos, né? A feira, mas aí a gente entrou que é uma feira que traz novidades para o mercado, então a gente trouxe um catálogo das principais soluções aí. A gente falou bastante de água. Como filtrar outros líquidos? Então, o carvão ativado, por exemplo, tem filtração de gás, a gente já forneceu lá para cemitério, né, para crematório, né? Então, dentro do carvão ativado, por exemplo, cada dia é uma novidade que eu não sabia. Outro dia um mergulhador lá queria estancar um vazamento e pediu uma amostra de carvão ativado, vários meshes para uma finalidade que eu não existia, assim, não sabia que existia. Então, é engraçado que cada dia não tem, cada dia é uma novidade. Então, cada dia nasce uma, né? Cada dia você vê uma aplicação diferente para os produtos, existe uma infinidade de produtos. Carvão ativado, você vai na pasta de dente, no rosto, como cosméticos, o pessoal ingere carvão, enfim, na farmácia vai ter assim. Come carvão? Tem. E serve para que isso?
É uma esponja, né? Ali ele. Eu não vou entrar mas ele é uma esponja química, né? Então, para algumas situações, eu acho que ele atua, tá? Então, ele pode ser. A própria zeólita natural tem, acho que, questões da Anvisa aí, não é? Mas é um pó, né? Existe para consumo animal, existe para consumo humano, não é nossa praia. Nosso site é só filtro de água mesmo. A zeólita tem até no sabão em pó, né? Não, tem 1 milhão, assim, se eu falar de zeólita, carvão, as resinas, se falar com um fabricante de resina grande, aí ele tem 700 tipos de resina para tudo que você pode imaginar. Essas resinas que eu comentei de troca iônica, né? Então tem resina que até em medicamento, que você já consumiu uma resina e não sabe, mas existe. Então existe um mundo técnico por trás aí que é infinito, conhecimento infinito. Pô, Felipe, queria agradecer, cara, a sua participação, foi muito esclarecedor. Uma aula aí sobre filtros, processos de filtragem, né? E aproveitar para você deixar seus contatos aí, como é que faz para as pessoas encontrar a loja Aeroambiental e até te encontrar para bater um papo. Legal. Então é www.lojaaeroambiental.com.br. A gente tem a nova Aeroambiental também.com.br. O e-mail ali principal que vai cair para a equipe, eu estou em cópia também, é o vendas@novaeraambiental, tudo junto.com.br. Você vai encontrar lá no site o nosso WhatsApp, né, o ícone de WhatsApp. E lá dentro das opções, lá se quiser colocar a opção de engenharia, vai cair para a gente, tá? Ou por e-mail, aí, enfim, qualquer dúvida, qualquer melhoria aí, a gente atende tudo quanto é tipo de água e dá para melhorar seu filtro sem mudar ali na instalação. Isso que é legal, a gente tem muitas mídias filtrantes hoje para muitas soluções. Eu nem comentei, mas a gente vende muito zeólita para lago ornamental. Lago ornamental? Lago ornamental. Então, por quê? Porque ela tem uma área superficial gigante, ela é uma casa de bactérias, vou colocar assim, e aí eu consigo nitrificar, desnitrificar, fazer todo o ciclo ali do nitrogênio dentro da pedra. Caramba. Então tem assim, lagos, piscina natural, filtração lateral de torre de desesfriamento, tem muitas soluções aí. Se tiver processo, uma indústria, um comércio que acredita que pode ou precisa fazer uma manutenção no filtro, que é uma dica aí de uma empresa especializada, entre em contato com a gente que a gente vai ter o prazer em atendê-los. Legal, bacana. Legal. Cara, queria aproveitar também, você que é novo aqui, que está assistindo pela primeira vez, aproveita e se inscreve no nosso canal para receber as nossas informações, aciona o sininho lá. Siga a Bits também nas outras redes sociais, a gente está com o bits.digital e me segue lá também, eu estou com o Adriano Klump. O Klump é difícil, eu vou soletrar. É KLUM de Maria, P de Pato, P de Pato. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu! Valeu!